Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, número 3, né? Então, ele vinha falando, ele falou de uma espécie de um médico, né, filosófico, né, em que sentido entender, né, essa filosofia como uma espécie de leitura de sintomas, né? E isso no 1 ele apresenta, no 2 ele desenvolve, no 3 ele começa: vê-se que eu não gostaria de despedir-me ingratamente daquele tempo de severa enfermidade, né, naquele momento no qual ele estava, né, tomado pela doença, né, cujo benefício ainda hoje não se esgotou em mim, né? Então é tratar, né, dessa enfermidade como uma experiência, né? A, a doença ela ajuda, né? Ela é um campo experimental, né? De onde sai, vamos dizer assim, ideias, né? Insights importantes, né? Assim como eu estou plenamente cônscio das vantagens que a minha instável saúde me dá em relação a todos os robustos do espírito. Então, ele continua aqui, né, fazendo uma espécie de contraposição, né, entre um tipo de filosofia que surge ou que tem, né, de algum modo, esse contato experimental com a patologia, né, com a doença, e uma outra filosofia que parte de uma espécie de, ele chama aqui, né, de robustez do espírito, né? Então, existe aqui, né, duas vias, né, falando nos termos parmenídicos, né, duas vias, né, de orientação filosófica, né, uma via de experimentação, né, da patologia, né, e uma via do corpo, né, e uma via de uma espécie de robustez espiritual, né? Apresenta duas, continua aqui, né, apresentando esses dois tipos, né, de filosofia. Um filósofo que percorreu muitas saúdes e sempre as torna a percorrer, passou igualmente por outras tantas filosofias, passou igualmente por outras tantas filosofias. Ele não pode, senão, transpor seu estado a cada vez para a mais espiritual forma e distância. Precisamente esta arte da transfiguração é filosofia, né? Então, ele está falando aqui de uma postura, né, filosófica, de um procedimento filosófico. A nós, filósofos, não nos é dado distinguir entre corpo e alma, como faz o povo, e menos ainda diferenciar alma de espírito, né? Há quem diferencie coloque em três níveis, né? O espírito, a alma, né? E o corpo, né? O espírito como uma espécie de entidade mais, mais genérica, né? Ligadas ao Platão, né? Fazia essa distinção, né? Entre nous e psché, são duas coisas distintas, né? A alma seria algo mais individual, né? E o espírito algo mais distante disso, né? E a filosofia que ele está se propondo, né? A, a apresentar aqui, né? Que ele vai chamar de arte da transfiguração, né?
sim, sim. Ele ainda vai desenvolver mais isso, mas de repente você tem a razão, né? De repente é algo que acontece tanto num nível como no outro, só que num nível é tratado como saúde e no nível que ele está apresentando é visto como uma doença, né? Então é possível de ser isso também, né? É, sim, né? Então é interessante também esse é, seria interessante, é. De qualquer modo, né, não nos cabe, né, distinguir entre corpo e alma, né, então o dualismo clássico seria, de algum modo, ultrapassado, né, como faz o senso comum, né, o senso comum inevitavelmente pensa, né, dessa forma, e menos ainda diferenciar alma de espírito, né, vamos dizer assim, uma distinção já mais filosófica, já mais propriamente filosófica, que você encontra, né, em algumas filosofias, mas que não cabe a esse tipo, né, de, de filosofia, né? Não somos batráquios pensantes, né? Não somos escravos, né? Não somos aparelhos de objetivar e registrar, de entranhas congeladas, né? Então, não somos isso. Com certeza que ou pelo menos de uma pretensa objetividade científica, né? É, pode ser. Temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, né? Então, perceba que a dor está sempre ali, né? Algo encarnado, algo visceral, né? Está sempre ali, presente, né? Dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Então perceba que, de algum modo, né, tudo isso que ele está aqui colocando, né, elencando, né, sangue, coração, se opõe diretamente a essa objetividade, né, essa objetivação de olhar a coisa fria e sem qualquer mistura, né, de algo disso que é próprio da vida, né? Então, é exatamente o que ele vai apresentar depois, né? Viver, isto significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos e também tudo o que nos atinge, né? Tudo que nos afeta. Não podemos agir de outro modo, né? Então, não há como ser diferente, né? Isso não é uma contingência, isso é algo necessário daquilo que ele está propondo. E a razão vira uma paixão, né? Depois a gente vai ver isso, né? O quanto de paixão há na, no pensador pretensamente racional, né? Uhum. E no que toca à doença, não estaríamos quase tentados a perguntar se ela é realmente dispensável para nós? Apenas a grande dor é o extremo libertador do espírito. Enquanto mestre da grande suspeita, que de todo U faz um X, um autêntico e verdadeiro X, isto é, a antepenúltima letra.
né? Então, aqui essa jogada dele com um alfabeto é interessante, né? Em relação a esse X, né? Essa grande suspeita aí, né, vai se tornar o emblema, né, de todos aqueles que tentam, de algum modo, colocar, né, Nietzsche, Freud, Marx como marco, né, do pensamento, principalmente da passagem do 19 para o 20. Né? Eles serão conhecidos como os grandes filósofos da suspeita. E a suspeita, a grande suspeita aparece aí, né? Que vai transformar todo o, né? Tipo assim, tudo que é o U, né? Se você vier, né? Elencando o alfabeto, né? O U, ele está ali no meio, não chegou no fim, mas também não está no início. Ele está ali naquela coisa, né? E esse pensamento transforma todo o U em um X, né? Autêntico e verdadeiro X. Aí sim, um verdadeiro meio, que é sempre a antepenúltima letra, né? É... Também é uma incógnita. O, 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 o X, né? Ele é uma letra, né? O cruzamento de dois caminhos, né? Que ao mesmo tempo que possui uma interseção que já em certa medida uma bifurcação, né? É isso. Então, eu acho que ele está se tratando aqui todo o simbolismo que você possa pensar, né, em relação ao X, né, que traria essa, essa autenticidade, né, que diz respeito a essa grande suspeita, né, que ele está apontando aí, né, que vai virar, né, o grande emblema, o grande, o grande mote, vamos dizer assim, né, das filosofias da passagem do 19 para o 20, que vão marcar, né, a nossa contemporaneidade, né, do século XX. Sim, a Bíblia enquanto texto teórico, né, científico, ela continua sendo importante como um texto religioso, né, e até científico, num certo sentido, mas não mais como ela tinha, né? Ela vira uma espécie de objeto de pesquisa histórica e tal, isso é inevitável, né? A partir dela você tem, né, referências ao Egito, então uma série de outras civilizações de comportamento, então ela sempre será um livro importante, mas ela perde essa definitivamente, né? Essa essa, essa espécie de condutor, né? De fundamentação teórica. Né? Tudo isso vai. É. O Freud tem um livro, tem uma teoria, né, sobre a terceira queda narcísica do homem. Já ouviu falar disso? Tá no. É fácil achar a referência. Tu botar aqui terceira queda.
Então, deixa eu ver aqui no. Eu dei para os meus alunos essa porra. Deixa eu entrar aqui no Classroom deles aqui, para ver onde é que tá isso. Tá. Eu não sei se eu botei tudo para eles. Eu acho que eu botei só a parte que ele fala do, do Copérnico. Peraí, deixa eu ver aqui. Sim, sim. Cadê? Hum. Esse negócio de classe é muito chato, puta merda. Ah, será que eu não coloquei isso para eles? Eu botei esse troço. É ferida narcísica. São as três feridas narcísicas, né? Que o Freud trabalha, né? Ele tem essa figura, né, do Narciso, né, que seria de algum modo uma espécie de autorreferência, né? É, isso. E ela traz essa autoimagem como é uma imagem de centralização, né? Então, só que para o Freud isso seria parte, né, da constituição do processo de desenvolvimento do bebê, né, até a sua a sua fase adulta, né? Exato. E ele coloca três feridas que é a passagem, né, do geocentrismo para o heliocentrismo com Copérnico, onde ele tira a Terra do centro do universo. Essa seria a primeira ferida. A segunda seria Darwin, né, como você falou aí, que tira o homem como possuindo a imagem, como um ser, né, que possuiria a imagem e semelhança de Deus, mas como uma espécie de desenvolvimento, né, de um primata, né, de um ser ancestral que de nada traz, né, de semelhança com algo sagrado ou espiritual, né, apenas um desenvolvimento da vida,
né, da série da evolução dos seres vivos, né? E num terceiro momento seria ele mesmo, sendo a terceira, né, filha narcísica, que traz a ideia de inconsciente, né, quando na verdade nós achamos que o inconsciente seria uma falha da nossa consciência, mas na verdade é o oposto. Nosso inconsciente ele é uma espécie de oceano, né, e a nossa consciência é apenas uma ilha no centro disso que é inconsciente, né? Então, isso representaria, né, assim como o bebê que vai tendo crises com o seu narcisismo e vai, conforme o seu crescimento, né, abandonando uns mais, outros menos, é claro, essa relação consigo mesmo, egóica, né, extrema, a humanidade passou pelo mesmo processo, né? Exato, exato. O Nietzsche ampliaria, né, esse... Aqui, ó, achei. Texto de 1917, uma dificuldade no caminho da psicanálise. Aí ele coloca, né, uma espécie de tendência narcísica, né, como um impedimento dessa compreensão, né, do que a psicanálise está trazendo, né, de novo para o pensamento. O título do texto é esse, Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Se você quiser, eu coloco no para você. É um trechinho curto. Acho que são 2 ou 3 páginas só. Ele faz trabalha essa descrição. Tá, tá. Dói. Exato. Né? O mesmo sofrimento que a criança tem, né, no embate com as resistências que o meio traz, né, a essa tendência narcísica, né, seja os pais, quando começam a dizer não, e seja depois o contato com a própria sociedade, né, e a dificuldade dela lidar com, com esse meio, né, o mesmo tipo de resistência a humanidade sofreria, né, inflação, tudo isso, né? A humanidade sofreu também, exato, tudo isso, né? Claro que essas palavras, elas trazem uma espécie de contraposição, assim, se é a perda da inocência, então agora nós somos esclarecidos, né? Eu acho que traz um pouco de ranço iluminista ainda, no modo, é, isso, é, ainda tem um resquício iluminista muito forte, né? Mas, de qualquer forma, uma abordagem interessante, né, que o Freud vai trazer, que eu acho que é um dado que ocorre, né, eu acho que é inevitável. Ele pode ter se expressado de um modo ainda iluminista, né,
mas, mas eu acho que é uma coisa que ocorreu, né? E enquanto leitura sintomática, né, do processo, eu acho que procede, né? Então, voltando aqui na antepenúltima letra, apenas a grande dor, ó, a palavra grande de novo, né? Ele tem essa coisa, né? A grande dor, a grande suspeita, né? A grande alguma coisa para diferenciar algo que é em relação à mesma ideia, né? Por exemplo, se há uma grande dor é porque há uma pequena dor, né? Uma dor menor ou uma dor banal que não traria, né? Esse tipo de, de compreensão, né? Então, é, é. Ele fala da grande política, da grande saúde, né? Então é um termo importante. É, não. Então apenas a grande dor, a lenta e prolongada dor, aquela que não tem pressa, na qual somos queimados com madeira verde, por assim dizer, obriga a nós, filósofos, a alcançar nossa profundidade extrema e nos desvencilhar de toda a confiança, toda a benevolência, tudo que encobre, que é branco, mediano, tudo em que antes brando, desculpa, é brando, mediano, tudo em que antes punhamos, talvez nossa humanidade, né? Então aqui a suspeita, né, que ele falou antes, a grande suspeita, que obriga, né, a, a, a lenta e prolongada, né, uma lenta e prolongada dor, né, que nos dá, né, essa profundidade extrema e nos desvencilha, né, de toda a confiança e a desconfiança, né, uma desconfiança da benevolência, de tudo que encobre, né, de tudo que deixa, que de algum modo não nos faz ver, né, certas coisas, né, de tudo que é brando, né, e não é, num certo sentido, vigoroso, né, mediano, tudo em que antes punhamos talvez nossa humanidade, né, que é, vamos dizer assim, né, avatares dessa objetividade, né, dessa leitura objetiva do mundo, né, é tentar encontrar, né, uma espécie de algo brando, né, sempre mediano, né, uma justa medida, um meio termo, né, tudo que antes punhamos talvez nossa humanidade, né. Então é uma grande confiança, que é forte, que causa dor, essa ideia de patos, é, sim. Essa ideia de patos é muito importante, de dor, né, de doença, é muito importante, eu acho, pra, nesse momento aqui, né, para isso que ele está apontando, né. Duvido que uma tal dor aperfeiçoe, mas sei que nos aprofunda, né, aperfeiçoar aqui, né, aquela ideia de, vamos dizer assim, né, de um desenvolvimento em direção à perfeição, né, perfeição enquanto um ideal a ser, a ser alcançado, né, a ser almejado, né, que traz uma ideia de elevar, de elevação, de ascese, né, aqui pelo menos aprofunda, é no sentido oposto, né, de uma ascese em direção àquilo que é abstrato, àquilo que é brando, mediano, né, para algo que aprofunda, né? Então, de novo, aqui ele já falou esse termo aqui antes, né, do aprofundamento, da profundidade, nossa profundidade extrema, e agora ele volta de novo, né, contrapondo, né, um desenvolvimento em direção a um aperfeiçoamento, né, a um desenvolvimento, ou pelo menos um processo, né, que leva a um aprofundamento, né?
Seja que aprendemos a lhe opor nosso orgulho, nosso escárnio, nossa força de vontade, fazendo como o índio, que, embora supliciado, obtém desforra de seu torturador com a malícia da sua língua. Né? Não sei que imagem específica é essa que ele está trazendo, né? Mas, de algum modo, né, que o índio, num certo sentido, né, traria uma espécie de, de oposição, né, ao carrasco, né, e obtendo desse carrasco, né, não fugindo, né, mas recebendo o suplício, mas de algum modo, né, tratando esse suplício, né, como uma desforra, né, com a malícia de sua língua, né, então uma espécie de saída debochada, né, uma saída jocosa em relação a algo que é tão terrível, né? É, em certo sentido, né? Que é de onde vem, né? Um dos etos indígenas, né? É essa capacidade de contornar, né? Certos problemas que existe, claro, né? Uma leitura exótica disso, né? E existe uma leitura séria, né? O Clastres, ele tem vários textos. Você já ouviu falar do Pierre Clastres? É um, é um antropólogo, né? E ele tem uma obra profunda, assim, sobre uma obra filosófica que eu considero uma obra. Ela não é só uma descrição antropológica, mas ela é uma filosofia da antropologia, né? Ou uma antropologia filosófica, onde ele vai levantar questões profundas, né, sobre os índios e principalmente os índios aqui, né, os ameríndios. E ele tem um texto que ele explica, que ele fala assim, por que que os índios riem, né? É um texto que vai, eu acredito, né, que vai falar, claro, de um modo mais técnico, né, um modo mais etnográfico, né, mas vai falar disso que o Nietzsche está apontando, né, como trazendo uma espécie de malícia de sua língua, né, de sua essa capacidade de lidar, né, com essa com essa situação, né, de contornar, né, a ira desforra do seu torturador, né, com a malícia. Sim, 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 né? Mas esse texto é interessante, tá aqui no Sociedade contra o Estado. De que riem os índios? É um texto muito interessante, né, sobre esse aspecto, né, antropológico dos índios. Né? Sim, sim. E aquele William,
Então, exato, mas eu acho que o Nietzsche está trazendo algo para além do mero exotismo, né? Eu acho que ele está apontando alguma coisa que o Clastres vai apresentar nesse texto aqui, né, de Que Riam os Índios. Ele vai apresentar de um modo não exótico, mas de um modo preciso, né, técnico, essa, essa capacidade, né, de rir de certas coisas, né? Então, é importante, eu acho isso que o Nietzsche está apontando aqui, essa visão, né, que ele está apontando, né, no primeiro momento aqui. Com certeza o Clássico foi muito influenciado pelo Nietzsche. Tu lê na obra dele, tem um aspecto nietzschiano muito forte presente. Seja que ante a dor nos retiramos para o Natal oriental, denominado Nirvana, para o nada oriental, nada com N maiúsculo, né? Denominado Nirvana, para o mudo, rígido, surdo entregar-se, esquecer-se, apagar-se. Desses longos e perigosos exercícios de autodomínio, retornamos uma outra pessoa com algumas interrogações mais, sobretudo com a vontade de, hora em diante, questionar mais profundamente, severamente, duramente, maldosamente, silenciosamente do que até então se questionou. Essa vontade aqui, né, entre itálico, né, a gente sabe que a vontade se tornará, né, é um conceito, né, nietzschiano, a vontade de potência. O Schopenhauer já tinha, né, trazido, né, a vontade, mas como representação, né, e o Nietzsche ele faz uma espécie de bifurcação, né, desse conceito, trazendo a ideia, né, de vontade de potência, e aqui só está aparecendo, né, num sentido ainda, vamos dizer assim, apenas indicativo, né, introdutório. Ele não apresenta nenhuma, nenhum desenvolvimento do que seria, né, essa vontade. Né? É, o Nietzsche coloca muitos itálicos no texto, né? Toda a obra do Nietzsche tem essa particularidade. Eu não saberia. Eu acho que se fosse do tradutor, eu colocaria uma nota e diria por que, né, que ele está chamando a atenção, né, desse termo. Como é um itálico solto, né, e o Nietzsche tem essa particularidade, né, de colocar itálicos nos termos, eu acredito que, no caso aí, seja assim uma indicação, né, de que essa vontade não é qualquer vontade, né, é uma vontade que pelo menos não é, né, a vontade no sentido de Schopenhauer, né, uma vontade de representação, mas uma outra vontade que ele vai apresentar, né? Seria a vontade de potência era um grande projeto do Nietzscheano, né? Ele tinha um projeto de escrever uma obra chamada Vontade de Potência, que acabou saindo, né, que, na verdade, são fragmentos póstumos, né, que foi, foi juntado e surgiu uma obra chamada a Vontade de Potência, mas ele não publicou essa obra tal como está ali. Né? Ali é um reunido, né, de fragmentos que seria essa obra do Nietzsche, que seria a grande obra dele, né? Ele deixa isso escrito, né, em cartas e diários, né, que seria a grande obra dele, mas que ele não não concluiu, né? Então, esse livro que existe aí, chamado A Vontade de Potência, é isso. São anotações e o que tinha, né, do que viria
a se tornar a vontade de potência. A confiança na vida se foi, a vida mesma tornou-se um problema. Aqui, né, com certeza, todo o trabalho do Foucault, né, em relação à temática da vida, né, seja em termos do saber, né, com o nascimento da biologia, seja em termos do poder, né, com o que ele vai chamar de biopoder, toda a obra do Foucault, no que toca esse termo, com certeza é uma influência do, do Nietzsche, e essa passagem do Nietzsche aqui específico. Confiança na vida se foi, a vida mesma tornou-se um problema, né? Então, que tipo de vida, né? O que seria essa vida que passou, né, a se tornar um problema, né? Passou a virar, vamos dizer assim, objeto, né, de um saber específico. Isso o Foucault vai estudar, pelo menos uma grande quantidade da obra dele, né, é dedicada a isso, né, a vida como um problema. Mas não se crê que isso torne alguém necessariamente sombrio. Mesmo o amor à vida é ainda possível, apenas se ama diferente, né? Então, essa desconfiança da vida, né, não traz uma espécie de, de algo sombrio, né, de algo que se perdeu, que se tornou oculto, né, mas é apenas, né, uma espécie de amor, né, diferente, é apenas uma relação diferente com ela. É o amor a uma mulher da qual se duvida, né? Esse problema do Nietzsche com as mulheres também é bem interessante, né? A biografia dele é repleta de, de contra, vamos dizer assim, de cruzamentos, né, com a questão da mulher, né? Lá, a irmã, teve a Lu Salomé, né? Tem uma série de personagens femininos, né, que cruzam a vida dele e que trazem problemas, né? A gente sabe que a sífilis, né, uma das suspeitas, né, de ser aquela doença que ele tinha, pelo menos na época, né, uma questão, uma ligação com muito forte com a sexualidade, né? Então atribuía-se que ele tinha isso porque que ele não casava. Outros diziam por conta da masturbação e coisas assim. Então, há todo aqui um contexto, né, mais profundo, né, biograficamente mais profundo em relação a esses problemas que ele colocou aqui. Não sei se você conhece a relação dele com a Lu Salomé, não sei se você sabe quem é a Lu Salomé. Você sabe? Já ouviu falar? Não, ela se tornou, né, membro do ciclo freudiano, né, em Sori, depois da relação dela com Nietzsche, né, ela se tornou membro do ciclo freudiano e virou uma psicanalista importante, assim, ela era russa, né, e era uma mulher, assim, curiosa, né, e o Nietzsche se apaixonou por ela, teve ali um problema ali em relação a ela, e tinha um outro também, esse outro acabou se casando com ela, o Paul Ré, né, e tem tudo ali tem uma foto clássica, né, que é eles no lugar do cavalo, ela em cima de uma carroça com chicote. Não sei se você já viu essa foto.
É, puxando a carroça, a Lu Salomé na caçamba com um chicote na mão, assim. É. E o Nietzsche ele é muito criticado como misógino, né? Em função de algumas afirmações dele, né? Que traz, assim, se você desloca, né, de todo o contexto que a coisa está sendo desenvolvida, né, trabalhada, a impressão que você tem é que ele é um misógino, né? Mas na verdade quem está com o chicote é a Lu Salomé, né, na foto. Então, o Nietzsche é muito uma com certeza ele bateu essa foto por causa do sentido irônico que tem esse aforismo, né? Ele não era nada misógino, porra. Aliás, ele convivia só no meio de mulheres, entendeu? Então, a questão é que algumas questões ele levanta problemas, né? Que tipo de mulher que ele está falando, né? E que tipo de relação com mulheres, né, existia no século XIX. Então, e quem fala é uma velha, né? Não é o Zaratustra que está falando. O, o Zaratustra queria, sim. Então, tudo isso faz parte ali do contexto, né, que ele está trazendo, né? Quem está sendo misógino ali é a mulher velha e feia. Então, não é o Zaratustra, né? O Zaratustra até elogia. Então, é todo um contexto que a gente tem que, né, levar em conta, e dá até para tirar um sentido feminista disso. Claro que dá, né? Então, é, todo um. E essa foto dele com a Lu Salomé com o chicote na mão é muito bom. É muito boa essa foto. Mas tudo isso varia em função do contexto que a gente tem que ler e tem que fazer esse tipo aqui de aprofundamento longo, né, que ele está trazendo, né, para nós, né? É até uma questão interessante, né? Se ele era misógino, se ele odiava tanto as mulheres, por que que ele só anda no meio delas, né? Já dizia um dos biógrafos, né, que eu tenho aqui, ele tem um capítulo só sobre isso, a relação do Nietzsche com as mulheres e se ele era misógino, por quê? Né? Ele andava entre elas, né? E mulheres importantes, né? Tipo a Lu Salomé, né? E até a Elizabeth, né? A Nietzsche, Elizabeth Nietzsche, que fez uma cagada, mas não deixa de ser, foi uma pessoa importante, né? Levou lá a obra do Nietzsche lá para ser a obra compilada, né? Para ser usada lá no partido, né? Nacional Socialista. Então, né? Foram mulheres importantes, né? Então, tudo isso é um contexto que a gente tem que ponderar, né? Não olhar no sentido moral do termo, né? Mas procurar entender a profundidade, né? Do que ele está trazendo para nós, né? Quem fala é uma mulher velha e feia que pode ser a mulher, né? Que educa a geração mais jovem para ser uma escrava dos homens, né? Ele pode estar se referindo a isso. Não sei, poderíamos levantar uma série
de questões, já que não é o Zaratustra que está falando, isso é importante. Você pode fazer, isso faz parte, né, são personagens, né, que existiam, né, tipos, né, que existem, que o Nietzsche coloca ali e trabalha, né, na obra. Ah, mas o fascínio de tudo o que é problemático, né, a positivação, né, do problemático, eu acho que isso é definitivo na filosofia, né, a filosofia se torna uma espécie de relação com o problemático, né, não com as respostas, mas sim com problemas, né, com a criação de problemas, com a colocação de problemas, é isso que o Nietzsche está trazendo. Né? A alegria com o X, olha aí, a incógnita, né? Eu acho que esse sentido que você trouxe para esse X é perfeito, né? Que é o problemático. Nesses homens mais espirituais, mais espiritualizados, é muito grande para que essa alegria não torne sempre a assomar num claro ardor acima de toda a aflição do que é problemático, de todo o perigo da incerteza, e até do ciúme daquele que ama. Conhecemos uma nova felicidade. Né? O ciúme, né, é curioso, né? O Marcel Proust, que escreveu lá o Em Busca do Tempo Perdido, né? Ele coloca, ele vai apresentar, né, quatro, vamos dizer assim, quatro linhas de investigações, né, para o problema do tempo. Ele coloca a mundanidade, né, o amor, a memória e memória involuntária, né, não a memória voluntária, mas a memória involuntária, e a arte, né, quatro níveis. Né? E esse segundo nível, que é o amor, ele coloca como índice do amor o ciúme. Né? Exatamente isso que o Nietzsche está falando aqui. Até o ciúme daquele que ama pode ser, né, uma espécie de relação, pode trazer uma espécie de relação com o problemático. Né? Então, a incerteza, vou nem falar, né, chega a virar um princípio, né, do início, né, da física de partículas, né, do Heisenberg, o princípio da incerteza. Então, de algum modo, né, o século XX ele abre, né, eu acho que é disso que o Nietzsche está apontando aqui, ele abre, né, a esfera do problemático, né, na filosofia isso é claro, mas eu coloquei aqui um exemplo da literatura e um exemplo da ciência, né, o problemático ele ganha a grande referência, ele é, né, a grande referência do século XX, né, disso que o Nietzsche está anunciando. Né, então, e o problemático no sentido positivo, né, não no sentido como aquilo que atrapalha, mas aquilo como sendo a força, né, aquilo que move em direção, né, à pesquisa, ao desenvolvimento e etc. É muito, muito interessante esse número 3. O ardor acima de toda função do que é problemático. Nova felicidade.
sim. O interessante é, hã, diferente de uma ideia, né, de que o pensador, ele tem que estar isento, né, de tudo isso que a vida traz, né, e ter uma espécie de vida ascética, né, de uma dedicação absoluta a isso que é, né, espiritual, a isso que é elevado e como se não sofresse, né, problemas, como se não tivesse a vida, né, ali, como se ele já tivesse uma vida já concluída, né, ou no sentido daquilo que o próprio Sócrates fala, né, filosofar é aprender a morrer, né, porque quando você filosofa, você trata de assuntos que não estão na vida, né, então, em vida, filosofar é um aprendizado em direção à morte, né? Aqui o Nietzsche está repudiando toda essa imagem da filosofia, né, de morte, né, para uma filosofia da vida, né? Vida no sentido amplo do termo, né? Não nega a doença, porque a doença faz parte da vida, porra. Você só pode ser doente se estiver vivo. O morto não é doente, o morto é um morto. Então, acabou, não tem vida ali, né? Você só pode estar doente porque você está vivo, né? Sim. É, exato. A obra o sim, a obra do Nietzsche ela não foi concebida, né, assim, de um modo tranquilo, né, do filósofo no alto da sua torre, do seu castelo, e ali resolve refletir sobre o mundo. Ela não foi construída desse modo, ela foi constituída em movimento, né? O Nietzsche ele tinha que se mover porque o verão, né, trazia essa estação, né, trazia um alívio para as dores que ele sentia, então ele estava sempre em movimento, em busca desse clima, né, propício, né, e a obra dele era concebida em meio a essa profusão de acontecimentos, né. Ele tinha essa doença, que muitos dizem que é a sífilis, né, terciária, que afetou a mente dele, mas ele dizia que era uma doença hereditária que o pai dele tinha e que ele herdou, né. Então tem todo até mesmo se você pegar a sintomatologia da sífilis, não se adequa muito àquilo que ele está descrevendo ali, entendeu. Então, é algo meio incógnito essa doença dele, né, que o levou à loucura. Depois ele ficou 10 anos, né, já totalmente louco e até virou uma espécie de de, de atração, né, turística, né? A Isabelle Nietzsche botava ele sentado e deixava lá a visitação para que as pessoas fossem conhecer o filósofo, né? E ele lá, louco, já fora, totalmente fora de si, ficou 10 anos assim, até vir a morte, né? Totalmente. Então, isso como já estava já, vamos dizer assim, tomado, né, por isso, que a gente não sabe muito bem o que que é, acredita-se que é a sífilis, mas, né, tem problemas, né, em relação a isso. Mas, de qualquer modo, a obra dele foi concebida, né, no meio dessa experiência vital, né, como ele fala aqui, né.
essa experiência da dor, né, que ele vivia. Então, não é essa obra assim, o filósofo parou lá no alto da torre e refletiu sobre aquelas coisas, escreveu sua obra e morreu dedicado à obra. Não, ele estava preocupado em não sentir dor. A obra saía no meio dessa experiência vital, né? Então, uma outra imagem, né, podemos usar o termo imagem do pensamento, né, como falava o Deleuze, né? Então ele traz essa outra imagem do pensamento, né? A imagem de uma filosofia do patos, né? Não que pensa sobre o patos, mas pensa com o patos, né? O patos ele está ali, né? Ele é inerente a essa filosofia e ele traz, né? Levanta problemas, né? Para essa, a filosofia é forçada a pensar por conta desses problemas, né? Não, sim. E você falou que é uma imagem do senso comum, talvez nem seja do senso comum, seja de uma de um tipo específico, né, de, de concepção de filosofia, né? Se você pegar isso, isso, exato, exato. Aham. Essa, essa imagem, né, ela pode ter sua fonte, né, sua origem na própria metafísica, né, de Aristóteles, né? Na primeira frase da Metafísica 1, não sei se você já leu esse livro, mas tem que ler, porque vamos dizer assim, um texto, talvez, né, o texto mais clássico da, da filosofia. Eu acho até mais do que a República, de Platão, é a metafísica a filosofia primeira, né, como dizia, né, o próprio Aristóteles. A palavra metafísica ela veio depois. Ele fala assim, ó, todos os seres humanos naturalmente, né, é algo natural, é algo espontâneo, é algo que aparece, né, naturalmente desejam um conhecimento. Então isso aqui, essa frase, né, ela traria um tipo de imagem do pensamento que o Nietzsche, né, diretamente está combatendo aqui, quando ele fala que a filosofia ela não é natural, né? Ela nasce da dor, ela é forçada, né? Por esses problemas. Sim, 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 uhum, sim. Ela nasce, ou pelo menos essa imagem da filosofia que ele está apresentando aqui, né? Se contrapondo àquela outra filosofia, né? Do deleite, né? Da filosofia como uma espécie de devaneio espiritual, né?
Aqui é uma outra coisa que ele está trazendo para nós, né? Existem livros, né, que possuem. É isso que o Nietzsche chama de pensamento nômade, né? Que ele apresenta naquele O Andarilho e Sua Sombra, naquele trechinho ali, né? Ele traz essa ideia, porque existem livros que, mais do que colocar coisas em nossa mente, esses livros nos põem em movimento, né? Então, por exemplo, existem vários livros que têm isso, né? Vou dar um exemplo de um, que é o On the Road, da geração Beat, do Kerouac, né? Em português ficou Pé na Estrada, alguma porra assim. É On the Road, né? O On the Road, quando as pessoas começaram a ler, elas começavam a ler o livro em casa e terminavam o livro na estrada, né? E isso virou um grande agenciamento coletivo que foi dar origem àquela mania hippie de ficar pedindo carona e de ficar em movimento, né? Até hoje existem pessoas que ainda estão em movimento ainda, desde os anos 60. Então, existem livros, né, que trazem uma espécie de agenciamento coletivo, mais no sentido, menos no sentido de colocar ideias na cabeça das pessoas, mas de pô-las em movimento, né? Eles são meio que livros, eles são livros movimentos mesmo, né? Como uma onda, né? Que você tem que entrar na velocidade dela para conseguir surfar nessa onda. Existem livros que eles funcionam da mesma forma, né? Se você não tiver naquela velocidade, né? Você lê aquela porra, aquilo não faz sentido nenhum. Mas existem pessoas que entram numa espécie vamos dizer assim, de processo coletivo, né? Que daqui a pouco tá todo mundo pedindo carona. Tu fala, porra, de onde vem essa merda? De onde vem isso? Né? E você vai ler, né, 10, 15 anos antes, o On the Road, é um livro que fala disso. Né? O, exato. O, o Nietzsche ele queria que seus livros fossem isso. Né? É tudo que te põe em movimento. Né? Menos algo contemplativo, né? Mas algo que põe em movimento. Exato. Né? Eu dei esse exemplo na literatura para mostrar que isso não é uma coisa que só acontece, por exemplo,